Para o senhor, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é a revelação de Deus para a igreja. Assim como Jesus é a revelação de Deus para o mundo, Colossenses 1:15, Colossenses 2:9, João 1:18, 1 João 2:23. Como Jesus é a revelação de Deus ao mundo, o Espírito Santo é a revelação de Deus para a igreja. O Espírito Santo é Deus e o Espírito Santo é uma pessoa. Duas coisas você precisa fazer para ter um profundo relacionamento com o Espírito Santo. Primeiro, tratá-lo como sendo Deus. Não é crer que ele é Deus, é tratá-lo como sendo Deus. Segunda, tratá-lo de forma pessoal. Porque saber que ele é uma pessoa, você sabe, mas você tem que tratá-lo de forma pessoal e íntima. Então, à medida que você vai mudando o seu relacionamento com o Espírito Santo, você vai mudando por dentro. É possível ter uma amizade profunda com o Espírito Santo? Poderosa. Poderosa. É possível e é pertinente. A minha mensagem central é sobre o Espírito Santo. Entender, conhecer, trabalhar, viver, se comunicar, conversar com o Espírito Santo é completamente necessário. Ele foi dado a isso. Temos que parar de entender, irmãos, por exemplo, vai lá o tradicional, ele não gosta do Espírito Santo. Agora vão me xingar e tudo. Irmão, quem não quer manifestações do Espírito Santo? Quem não quer oração em línguas? Quem não quer visões, visitações, revelações? Quem não quer ouvir a voz do Espírito Santo? Como eu ouvi um esses dias dizendo, você não tem que ser sensível ao Espírito Santo. Um pregador que prega lá na Vinac, isso ele falou na Vinac, e fala que você não tem que ser sensível ao Espírito Santo, não gosta do Espírito Santo. Não gosta. Não gosta. Então não adianta ficar bravo comigo. Não adianta. Não adianta. Eu vejo e eu estou vendo isso, crianças batizadas com o Espírito Santo com 3 anos de idade. Dormindo, a criança acordar orando em línguas. Minha filha, com 6 anos, foi no banheiro, não voltou. Quando eu olho, está lá a menininha deitada no chão do banheiro, e orando em língua. Eu pego ela no colo, ela põe na cama, ela coloca a mão no peitinho dela e fica ali sentado, e cochilo. Quando eu olho, ela orou em língua a noite toda. Glória a Deus. Orou em língua a noite toda, nem sabia. Então, você pode acreditar, se você não pode acreditar, para mim não muda nada se você não acreditar. Ainda assim é verdade. Maravilha. Pastor, o senhor disse que nós, como igreja no Brasil, desrespeitamos, ou seja, não respeitamos o Espírito Santo. Logo que ele é uma pessoa. Então, o senhor acha que o Espírito Santo está triste com a igreja brasileira? Então, como é que a Bíblia... É que eu vou te dizer, olha o ponto. Não entristeçais o Espírito. Fazendo o quê? Desprezando as profecias. É isso que Paulo fala. O detalhe da questão ali, desrespeitar o Espírito Santo, desprezando as profecias, você precisa entender. Existe profecia no singular e existe profecias no plural. Essa é a regra hermenêutica do entendimento. Profecia é o ato e o ofício da leitura bíblica. Isso é chamado de profecia. Quando Paulo diz pregue a palavra, a tempo e fora de tempo, a palavra pregar ali é pregueira. Pregueira é o ato e o ofício de pregar, é profetizar. Profecia, no singular, é pregar. Profecias, quando o apóstolo Paulo fala das profecias, a palavra que nós temos ali é prescrutar. É todos os dons do Espírito Santo são chamados de profecias. O que nós temos ali é profetismos. Então, quando Paulo diz desprezando as profecias, ele está falando desprezando os dons. Paulo diz que o fato de você desprezar o ofício da pregação, desprezar os dons espirituais, desprezar o mover do Espírito, você está apagando o Espírito. Sim. E isso é um desrespeito ao Espírito Santo. Eu amo essa nação. Eu amo o que Deus está fazendo.
eu não fico atento, como eu te falei aqui, aos escândalos. Eu já fui corrigido por isso. Então, às vezes, eu fico totalmente fora do que está acontecendo. Né? Então, eu fico atento a uma ou outra coisa, mas não fico atento, porque fere o Espírito Santo. Ele fala que isso é comer lavagem, comer lixo. Mas eu percebo, tem lugar que a gente vai ministrar avivamento que é tão bom, mas tão bom, mas tão bom que fica ruim. Porque não era aquilo que queriam. Tem igreja que fala, pastores, deixa as crianças no culto de 7 anos para cima, aqui na frente, sentadinha. Não, nós vamos fazer bagunça, pastor. Não faz, não. Não faz, não. Mas você vai pregar para a criança? Eu falei, não, vou pregar. Mas como é que elas vão entender o que você vai pregar? Porque o Espírito Santo interpreta. Eu fico maravilhado quando eu vejo aquele mundaréu. 500 crianças sentadas, caladinhas. Mas tem coisa que... O meu filho foi pregar numa igreja recente, o pastor, ele levou o livro Transferência de Unção. O pastor falou assim, não põe para vender. Aí eu fui perguntando, por que ele levou? Sabe o que a gente prega? Então, de fato, eu tenho visto muito desrespeito ao Espírito Santo. Então, por esse desrespeito, o Espírito Santo está triste com a igreja brasileira? Não digo com a igreja brasileira no termo genérico, total. Digo com parte dela. Talvez seja por isso que tarda o pleno avivamento? O livrinho do Leonardo Ravenhill, ele é muito claro, né? Ele é muito claro um dos motivos. E um dos motivos que está lá, que ele coloca no livro, é o desrespeito ao Espírito Santo. Como é que você desrespeita o Espírito Santo? Você vai lá no fruto do Espírito, entristece o Espírito Santo. Cara, gritaria, fornicação, idolatria, pecados, né? E diversos pecados. Então, se isso tudo entristece o Espírito Santo, entristece sim. Eu creio, Fábio, eu creio que no avivamento que vai mudar a igreja é trazer santidade. Um avivamento de santidade, né? Na nossa santidade, quebrantamento e muita manifestação do Espírito Santo. E a manifestação do Espírito Santo é só uma consequência de uma vida de arrependimento.